Estou iniciando com vocês aqui a linha de manutenção da fonte do PlayStation 2. Irei utilizar essa fonte que sofreu uma variação elétrica como exemplo, mas tudo que eu disser aqui poderá ser utilizado em outras fontes. Essa aqui eu constatei através do banco de resistores que apenas um estava alterado. Verifiquei outros componentes sob medidas e não estava alterado, apenas esse capacitor que comprovei através de uma outra fonte, comparei o seu valor e coloquei no lugar. Claro que eu sabia que uma fonte que sofreu uma variação elétrica tão grande assim, existiria outros componentes da frente que poderiam ter sofrido uma avaria maior, como curto-circuito ou rompimento. Então vou avançar aonde constato que o fusível aqui estava rompido, é um fusível de 2 amperes, a aparência dele quadrada aqui, diferente dos outros fusíveis que são comuns de vidro, mas ele aqui o valor dele é 2 amperes 250 volts. Coloquei um filete de fio sobre o seu terminal e constatei que existia um curto. O varistor não era, o varistor estava em perfeito estado, e também os diodos que estavam mais próximos, esses diodos N aqui estavam mais próximos, também não estavam alterados. Então vou avançar mais para dentro da fonte para verificar se existe alguma avaria. Nesse detalhe aqui encontrei a bobina de supressão transiente. O que é a função dela? Evitar aquela centelha que toda fonte chaveada aplica na tomada quando você liga e conecta a fonte da tomada, certo? Então não havia nenhuma avaria sobre ela, então avancei para o capacitor, certo? Onde esse capacitor, a única característica que podia justificar um curto-circuito seria nessa tampa dele aqui que estaria para fora, e com certeza ele está em perfeito estado. Então, vou avançar mais um pouco para verificar se existe um outro componente em curto. Nesse detalhe, encontrei aqui a ponte retificadora em curto, tanto do anodo para o catodo, tanto por centro com as duas laterais, seu anodo e catodo. Essa ponte retificadora, o código dela é 2D2SB. Obviamente, poderia colocar uma outra ponte ou utilizá-la do mesmo jeito, o modelo, tá? Então, eu retirei ela, coloquei uma original e verifiquei que a fonte está em perfeito estado no estágio primário. Mas assim mesmo fiz uma variação nos outros componentes mais à frente, que eu vou mostrar para vocês agora, que seria tanto o MOSFET ele está em perfeito estado, quanto esse resistor também estava ok, os diodos próximos todos também estavam ok, constatando que a fonte primária foi sanado defeito, substituindo aquele capacitor cerâmico, a ponte retificadora e pronto. E o fusível, obviamente, troquei o fusível. Tirei o filete de fio e troquei o fusível. Conectei a fonte à tomada e ela funcionou perfeitamente. Mas caso não houvesse solução nesse problema, ainda existem outros componentes que podem causar defeitos além da fonte primária. E vou mostrar mais à frente para vocês agora. Esse aqui é o PWM. Função PWM. Isso aqui é um circuito integrado que gera uma função PWM. Que seria essa função? Gerar uma onda quadrada de pulso, controle de pulso de largura, que jogaria um pulso no gate do transistor MOSFET, aonde ele gera uma oscilação fazendo o transformador chope funcionar. Se esse integrado aqui estiver com mau contato ou não estiver funcionando, essa fonte não dispara, mesmo constatando que o fusível está ok ou qualquer outro elemento estiver bem. Se qualquer um desses resistores aqui alterarem, romperem, esse MOSFET não vai funcionar, porque o PWM aqui, o circuito integrado que faz a função PWM, também não vai funcionar. A leitura de um resistor SMD é feita através de 3 códigos. Primeiro, os 2 significativos e o segundo seria o número de zeros. Apenas relembrando isso para vocês em relação ao componente. Mas o primordial daqui é saber que esse PWM aqui, ele tem que ter uma tensão nominal sobre os seus terminais, tanto de entrada, que seria a tensão nominal, quanto tem que ter uma tensão de saída para ativar o gate, certo? Então é onde que é a tensão positiva, essa tensão vai cair entre o gate e ele vai disparar o source e o dreno continuamente, gerando um pulso, e esse pulso vai fazer o transformador chopper gerar uma tensão alternada para alimentar a fonte na sua saída. Aqui eu só fiz um apanhado, esse transistor aqui, ele também comunica com o PWM, tá ok? Então ele também pode estar alterado, ele não faz o PWM funcionar. Mas normalmente todo defeito está de qualquer evento curto-circuito. Como acontece? A pessoa saca a fonte ligada do circuito do PlayStation e conecta ela simultaneamente com a fonte ligada. Pode criar uma centelha onde pode vir a danificar esse PWM. Aqui finalizando com vocês e informando que toda a informação sobre componentes, tanto diodo como MOSFET, capacitor, e vai estar separado no DVD de eletrônica básica, tá ok? Então aqui finalizando algumas dicas sobre manutenção de fonte.